Olá, fadas! Eu sou o Maxwell e devido à enquete que eu postei lá na comunidade, perguntando se vocês gostariam de alguma espécie de tutorial. E nisso, eu especifiquei uma coisa que eu queria muito ensinar vocês, que é a fazer capas de vídeo inspiradas em Wings. Na verdade, inspirada nos episódios, porque a gente sabe que a comunidade de Wings Club, ela tem uma capa de vídeo específica que é exatamente essa que eu tô colocando agora aqui no vídeo. E eu vou ensinar a como fazer. Então, esse é meu primeiro tutorial e eu espero que vocês gostem. E desculpa qualquer coisa, porque eu nunca gravei assim. Então, dando início, o aplicativo que a gente vai usar para fazer a maioria das coisas é o Ibis Paint, porque é por ele que a gente vai fazer a moldura e modificar algumas coisinhas. Mas claro que se você tiver um outro aplicativo de edição de fotos, onde você já faz suas capas, claro que você pode utilizar ele. Mas para base a gente vai precisar do Ibis Paint. E antes da gente começar, é importante deixar destacado, né, que vocês precisam, quando forem fazer as capas de vocês, claro que eu vou ensinar aqui, mas tenha em mente como é que vai ser a capa de vídeo de vocês e o que vai ser colocado como imagem central. Por exemplo, nessa capa aqui, eu coloquei o pessoal ganhando Charmix, imagens do Charmix relacionadas com o pessoal, porque era o que acontecia de mais relevante no episódio. Então, sempre que você tiver em mente o que já for planejado para colocar na capa, que chame bastante atenção, porque, por exemplo, eu não posso ensinar um modo de fazer capa, um modo de fazer colagens de fotos, porque eu não sei como é que você vai querer fazer a sua capa de vídeo. Então, o que eu vou ensinar aqui neste tutorial é só a base da capa, que seria a moldura, o que você vai colocar lá, né? Temporada 1, episódio e tal, numeração do episódio. Então, sempre tenha em mente uma ideia do que você vai colocar como imagem central, porque isso você vai precisar fazer separado. Vocês vão entender quando a gente estiver lá no Ibis. Então, vamos começar. Sei que somos mais que irmãs, amigas de almas gêmeas e um só coração. As garotas do Clube das Winx. Winx! O Clube das Winx! Energia! O mundo das Winx! Sob o signo das Winx! O Clube das Winx! O Clube das Winx! Sei que somos mais que irmãs, unidas pelo mesmo destino e a mesma voz. Não estamos sós, então nós somos mais que irmãs, amigas tão felizes, voando assim com a magia do Clube das Winx.
Então, galera, mudei de ideia e vou fazer o tutorial por voz agora, porque eu cansei de fazer legenda. Certo. Aí o que a gente vai fazer agora é abrir a camada de novo, as camadas, colocar na parte número 3 e apagar essa camada, colocar na de número 1 e apagar também. Isso porque a gente vai voltar na camada de número 2 e juntar ela com a primeira para ficar as duas molduras juntas. E agora eu peguei as duas molduras e juntei em uma camada só. Elas estavam separadas porque não dá para adicionar outra moldura por cima de outra moldura. E aí a gente criou as camadas separadas para poder adicionar uma nova e depois juntá-las. Então agora vamos continuar. Vamos apertar no maisinho ali onde tá marcado para adicionar uma nova camada. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir as cores, né? Escolher uma cor específica. E vamos ali em cima no dedinho e escolher essa opção embaixo do quadrado. E o que a gente vai fazer é uma espécie de retângulo. Então a gente vai puxar e fazer um retângulo com a cor que a gente escolheu. Certo, aí agora o que a gente vai fazer é ir naquela ferramenta aí e clonar a camada. A gente fez uma segunda camada e agora vai desativar ela para poder trabalhar com a camada de baixo, que é a camada número 2. E aí a gente vai abrir as ferramentas e vai em transformar. E agora a gente vai nessa segunda opção e vai mexer no retângulo. Aí a gente pode mexer da forma que a gente quiser. E aí você vai fazendo o que eu estou fazendo no vídeo, que é isso aí, modificando para ficar daquele estilozinho, para colocar a numeração do episódio e a temporada. Então, basicamente, o que eu fui fazendo foi só modificando o retângulo para ele ficar da forma que eu gosto, né? Da forma que eu gosto. Cada um tem um gosto e aí você vai modificando ele para que ele fique do jeito que você mais se adapte, vamos dizer assim. E você vai colocar ele lá em cima. Diante disso, a gente vai abrir as camadas novamente e ativar a que a gente tinha desativado. Olha só, que foi a camada de número 3. A gente vai selecionar as ferramentas e em balde de tinta e escolher uma cor para o nosso segundo retângulo. No caso, eu escolhi aí a cor laranja. Como o balde de tinta estava ativado, era só eu clicar em qualquer local do retângulo que ele ia pintar. E aí, o que eu fiz foi a mesma coisa que eu fiz com o outro, que é modificar ele e deixar da forma que eu gosto. Certo, agora que eu já escolhi, vamos dar um up nesses retângulos. Para isso, a gente vai trabalhar com o azul primeiro. Então, vamos abrir as camadas, selecionar a camada do azul e em ferramentas, escolher a opção de efeitos e procurar por essa de estilo. E nisso a gente vai arrastar e procurar por sombreamento. E aí a gente vai clicar uma vez, apertando confere. E aí a gente tá vendo que colocou uma sombra. É isso que a gente tá fazendo. A gente vai selecionar novamente para ele colocar mais sombra. De novo. E mais uma vez, ou senão você pode deixar da forma como você gostar. E aí, eu não estava gostando do segundo retângulo e resolvi ir na opção de transformar novamente para poder ajeitar a forma dele. Eu deixei ele mais pontiagudo nas partes de baixo e mais contraído nas partes de cima. Fora que eu coloquei também a sombra nele, né? E agora vamos abrir as camadas e na opção de câmerazinha para adicionar a logo da sua série, né? Então, eu peguei a foto da minha série, da logo da minha série, que é Magic Boys. E fui ajustando na moldura para deixar do jeito que eu queria. Como a minha logo ela não tem um fundo, eu tive que improvisar. Então, eu criei uma camada nova, peguei um pincel e fui pintando de branco por trás da logo, né? Ali eu só desativei a parte do retângulo que estava ativada.
E fiz aquele mesmo esquema. Depois que terminei, juntei as duas camadas para poder trabalhar com elas duas juntas. E fui ajustando. Agora, para a gente adicionar o texto na nossa moldura, a gente vai abrir as ferramentas de novo e vai na opção texto. Só clicar em qualquer lugar da tela para adicionar o texto e nessa caixinha branca escrever o que você quer. No caso, eu vou colocar temporada 3. E aí você vai diminuir um pouco o texto, o meu tá enorme, na opção que tem ao lado, que é tamanho. E aí você vai deixar um tamanho adequado para colocar no quadrado azul lá. E na parte do estilo, você vai tirar essa borda branca. Eu não gosto dela porque eu vou ensinar o jeito que eu faço, né? Que é uma coisa mais arrastada pro lado. E aí, em tipo de letra, é onde a gente vai escolher a fonte. Eu não gosto de usar rabo regular. Eu gosto de usar essa daqui, que é a Damasco Medium, ou se não a outra, que é uma fonte que já tem no Ibis Paint. E aí eu tô ajustando o tamanho. Certo, agora vamos fazer a sombra. Vamos clonar a camada do texto, tirar e mudar a cor. Vamos apertar no lapisinho e mudar a cor do texto para branco. Agora vamos abrir as camadas e arrastar a parte branca para baixo. E vamos abrir as ferramentas, transformar e arrastar um pouco para o lado. E aí a gente vai ter esse efeito de sombra branca. E aí é muito importante eu dizer a vocês que quando a gente arrasta, transforma uma camada, a gente não consegue mais modificar ela. No caso, é uma camada de texto. Então, como eu transformei ela em uma espécie de foto, eu não consigo mais modificar. Então, eu não consigo mais colocar, por exemplo, temporada 4. Eu não consigo mais. E aí, eu abri as camadas novamente e fui para a parte de cima, que é essa camada aí, e unifiquei, que no caso foi juntar com a parte branca de baixo. E aí, eu poderia trabalhar só com essa parte aí. E agora, para finalizar, eu fiz o episódio 1 ali, o nome. E agora vamos adicionar a foto de exemplo, né? Para esse episódio que na verdade não existe, né? E aí a gente vai abrir as camadas e ir na câmerazinha para adicionar uma foto. E percebam que tudo sumiu e só ficou a foto em cima. Mas não se preocupe, porque é só a gente pegar essa foto, essa camada número 8 no caso, e arrastar ela do lado lá para baixo, onde ela vai ser a primeira foto. E aí pronto, mágica. Ela está por trás da moldura e agora a gente pode ir em transformar para ajustar ela da forma que a gente quiser a foto. E aí a gente ajustou aí a foto para ficar do jeito que eu queria. Depois basta vir nessa setinha aí do lado e em guardar em PNG. E aí a foto já vai estar na sua galeria. Então, galera, esse foi o vídeo. Desculpa ter ficado muito grande, porque existem pessoas que não sabem mexer no Ibis Paint, assim como eu não sabia no começo, porque ele é um pouco complicado. Mas eu quis explicar do passo a passo para todo mundo poder fazer as capas e entender. Não tem nada de misterioso, não. É muito fácil fazer. Então foi isso e tchau.